E aí, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre diferenças de TDAH e dislexia. E eu vou acabar reagindo a um vídeo de um cara que eu achei na internet e achei importante comentar alguns pontos que ele coloca aqui nesse vídeo, fazendo essa diferenciação de TDAH e dislexia. E aí eu quero apresentar alguns pontos em que faltou um pouco de definição e algumas discussões pertinentes naquilo que eu acho, na minha perspectiva, importante para esclarecer alguns pontos fundamentais para vocês sobre essas duas condições, esses dois tipos de transtorno. Então vamos para o vídeo para a gente começar já. Deixa eu ver se está acelerado. 1,25 tá bom. Bora lá. Dislexia de uma forma simples, descontraída e descomplicada. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre TDAH e dislexia. Não sai daí. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o TDAH. Ao contrário do que muita gente pensa, TDAH não é deficiência. E também TDAH não é uma doença. Isso é muito importante frisar isso aqui para vocês. De fato, esse ponto dele tá certo. E aí é interessante fazer algumas definições, né? O que vem a ser uma doença e o que vem a ser um transtorno. Quando a gente fala de doença, basicamente a gente sabe qual que é a etiologia de uma doença e qual que é o andar da carruagem depois que você pega essa doença. Então vou dar um exemplo típico, né? Doença de Chagas. Você sabe qual que é a etiologia, que é o protozoário Trypanosoma cruzi, que infecta você por meio de um vetor chamado barbeiro, né? O vulgo é um insetinho que o pessoal fala que dá em açaí, que dá no sítio. Inclusive meu avô teve Chagas, ele pegou a doença de Chagas. E a gente sabe mais ou menos como é o prognóstico depois que essa pessoa pega. Então a gente sabia, os médicos sabiam qual era o prognóstico do meu avô ao longo da doença de Chagas. Então a gente sabe muito bem a etiologia, então o que causa essa doença, e nesse caso é um protozoário, né? Protozoário Trypanosoma cruzi, e o prognóstico, como ia ser ao longo dos anos depois depois que ele pega essa doença. Transtorno, pessoal, quando a gente fala de transtorno, a gente não sabe a etiologia. Então, quando eu falo assim para você, qual é a causa do transtorno do espectro autista? A gente tem muitos fatores que vão influenciar no desencadeamento ou na origem do que a gente considera como transtorno. Isso em qualquer transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção. Então são vários fatores, é uma causa multifatorial, a gente não consegue delimitar qual é a etiologia exata como na doença. Então por isso que a gente fala que TDAH e dislexia não são doenças, são transtornos, porque existe uma série de fatores que vão desencadear e dar as características daquilo que a gente engloba e encaixa como TDAH ou dislexia, tá? Então esse ponto... Beleza, tá certinho, é isso aí. Eu só trouxe uma definição para aprimorar esse tipo de conceito. TDAH, ao contrário também do senso comum, do que muita gente acha, não significa que todas as pessoas que tenham essa condição são inquietas, impulsivas. Não. Na verdade, existem dois tipos de TDAH. Não são dois tipos, mas vou esperar ele falar para eu trazer para vocês. Primeiro, existe o TDAH desatento e outro existe o combinado. Se liga na diferença. O TDAH desatento não é necessariamente hiperativo. O TDAH desatento, por vezes, ele pode ser até tímido dentro da sala de aula. Pode ser até aquele aluno mais quieto, mas ele tem uma extrema dificuldade em se focar no que o professor está falando, em se focar nos estudos, em ter uma atenção global a tudo o que está acontecendo para que ele consiga desenvolver o melhor do desempenho dele. É o mais difícil de ser identificado pelos professores, porque, como eu disse, é por vezes aquele aluno mais contido, mais quieto, que não manifesta aquelas características que todo mundo pensa que o TDAH tem. Vamos agora para o outro. Já o TDAH combinado, como o próprio nome diz, é sim aquele TDAH mais hiperativo, mais impulsivo, mais agitado, e ele é mais fácil de ser identificado dentro da sala de aula. Os professores conseguem ver pelas características dele, inquietas dele, que, opa, tem alguma coisa de estranho aí. Certo, Pipo, mas o que causa o TDAH? Então vamos lá, peraí.
Então, na verdade, pessoal, não são dois tipos, né? Quando a gente olha o DSM-5, a gente tem ali o DSM-5 os subtipos de TDAH. Então, a gente tem a classe TDAH e a gente tem os subtipos, que são o combinado, que ele citou, o predominantemente desatento e o predominantemente imperativo. Então, a gente pode classificar em 3. Não necessariamente um TDAH vai ser desatento. Ele pode ser só hiperativo, ou ele pode ser combinado, ou ele pode ser só desatento. Então, não são só essas duas classificações que ele trouxe, são 3. Faltou o predominantemente hiperativo. Eu vou colocar aqui o DSM-5 para, se você quiser confirmar aquilo que eu estou falando, clica no link aqui na descrição, aí você vai ver o que o DSM-5 caracteriza como combinado, o que ele caracteriza como hiperatividade e o que ele caracteriza como desatenção. Isso é muito importante, porque não é só bater o olho. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui reagindo a uns psicanalistas falando sobre TDAH, se TDAH é modinha. Então, vou deixar aqui no card para vocês. E aí, você vai lá no DSM-5, olha o que eles descrevem. Não é só o achismo, eu acho que fulano é TDAH, eu acho que o Beltrano é desatento. Enfim, tem uns critérios diagnósticos que a gente tem que atender. E aí ele falou o seguinte, o professor pode perceber o hiperativo, né? Ele é muito mais fácil de perceber por conta dos seus comportamentos mais agitados. E de fato, ele pode perceber que existe um comportamento, um excesso de comportamento em algumas crianças. Só que eu não posso atribuir isso a simplesmente um diagnóstico de TDAH. Sabe por quê? Porque se o profissional sabe os critérios diagnósticos do DSM-5, ele vai saber que existe uma condição fundamental para eu poder começar a pensar sobre um possível diagnóstico de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Que é justamente esses comportamentos hiperativos, desatentos ou combinados, eles devem estar presentes em mais de um lugar, não simplesmente na escola. Por isso que um educador tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, justamente porque ele pode ver um recorte e o recorte que ele está vendo é só na escola. Esses comportamentos eles têm que estar presentes em outras situações. E aí eu faço uma recomendação muito importante para você. Se você é um educador que quer saber um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, faça parte do meu curso. Tem um link aqui na descrição, você pode clicar e entrar no nosso curso para saber sobre desenvolvimento infantil, e aí lá eu falo sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e os transtornos mais comuns que o educador vai lidar na prática, no dia a dia. Além disso, eu ensino intervenções para esses possíveis diagnósticos, sobre neurociência, sobre comportamento e sobre educação baseada em evidência. Então, se você é um educador tem interesse em se aperfeiçoar, se atualizar naquilo que a ciência tem demonstrado de mais recente sobre esses assuntos, clique no link da descrição, vai lá, 30 dias de garantia, então aproveita essa oferta aqui no link da descrição. Excelente pergunta, meu nobre, vamos lá. Quem tem TDAH, aqui na área frontal do cérebro, que chama córtex frontal, mas não vou falar muitos termos técnicos aqui, produz menos 2 tipos de neurotransmissores. No cérebro de alguém que tem TDAH, produz menos dopamina e menos noradrenalina. Esses 2 neurotransmissores, quando combinados, permitem que a pessoa tenha atenção seletiva, foco, autocontrole, atividades que ajudam ela a manter uma constância naquela situação. Pessoal, é importante aqui, ele está correto nessa questão de produção de neurotransmissores como dopamina e noradrenalina. E serotonina também está muito envolvida em alguns circuitos atencionais. De fato, existe uma dificuldade de produção de neurotransmissores, por isso que o TDAH toma remédio, porque o remédio vai ajudar o organismo a regular esse balanço químico de neurotransmissores. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante. Não é só por isso que um TDAH não presta atenção em muitas coisas. Sabe por quê? Porque não é só uma questão orgânica, existe uma questão de relação com o ambiente. E aqui eu quero apresentar uma ideia muito simples. Você possivelmente já viu um TDAH, conhece um TDAH, que passa horas e horas focado em algumas atividades, que a gente vai chamar de hiperfoco. Mas aí você para pensar, cara, o cara tem dificuldade de prestar atenção, mas ele fica horas e horas, muitas vezes, estudando um assunto. E aí? Cadê o TDAH? Justamente porque não é só uma questão orgânica, estrutural do organismo. Isso conta fundamentalmente, só que existe uma relação com o ambiente. Se aquela situação é reforçadora para aquele organismo, ele pode passar horas e horas e horas e horas em um assunto sem se cansar. Entendeu? Então, existe uma questão orgânica fundamental,
tá? Não é isso que... Eu não estou descartando esse fato de neurotransmissores, esse desbalanço neuroquímico, só que eu não posso desconsiderar o organismo e a sua história de vida. Porque para algumas pessoas, TDAH, existem atividades que para algumas são extremamente cansativas, mas para elas não. Passam horas e horas e horas. Eu conheço, amigos meus, que passam horas estudando sobre neurociência, psicologia, de forma aprofundada, coisa que um cérebro sem TDAH, um cérebro não TDAH, um cérebro típico, não conseguiria manter esse foco, esse tempo sob estudo. Então, não é só uma questão orgânica, a gente tem que sempre levar em consideração a história de vida daquele indivíduo. Fechou? Justamente no cérebro da pessoa que produz menos esses dois tipos de neurotransmissores é o que gera e o que causa o TDAH. E aí, gostou da explicação? E uma coisa que eu gosto também é de agradecer a todos os... Vou passar. Todo sorteio pode... Nossa loja. E quem... Tem de TDAH, mas é dislexia. Excelente pergunta. Voltando. Vamos lá. Ok, people, mas tem de TDAH, mas é dislexia. Excelente pergunta. A dislexia não tem nada a ver com a dopamina e a noradrenalina. Exato. Dislexia está relacionado à estrutura do cérebro. O TDAH basicamente está relacionado a uma questão neuroquímica. Por isso que TDAH toma remédio. Disléxico é uma questão estrutural no cérebro. Por isso que não tem remédio para dislexia. Entendeu? Tem mais a ver no caso onde a informação é processada dentro do cérebro. Falando aqui de uma forma simples e muito descomplicada, sem psicologias, essas palavras difíceis, basicamente, no cérebro nós temos duas áreas. Você que tá aí comigo, junta aí as duas mãos aí também na tua frente. Isso, junta aí duas mãos. Tô vendo, você não tô vendo você juntar. Junta aí as duas mãos aí. Basicamente, o nosso cérebro tem dois lados. O lado esquerdo. O lado esquerdo. E o lado direito. Fica aí comigo, não sai daí. O cérebro de uma pessoa que Isso a gente chama de hemisférios, tá? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. não tem dislexia, a informação é processada do lado esquerdo do cérebro. Tudo quando ela está aprendendo, quando ela está lendo, quando ela está retendo alguma informação nova, fica armazenado aqui neste lado esquerdo. Pera lá, não é bem assim não. Tipo assim, existe uma predominância de ativações diárias no lado temporal esquerdo, na maioria das pessoas, relacionado à linguagem, tá? Então, quando a gente fala de leitura, escrita, existe uma predominância na população de uma ativação temporal do lado esquerdo. Só que isso não é regra, tá? Isso não é regra. Já no disléxico, por razões ainda que a ciência ainda está estudando, o lado esquerdo do cérebro, ele trabalha menos do que deveria trabalhar. Porém, no cérebro de alguém disléxico, para compensar a falta do lado esquerdo, o lado direito tem que trabalhar mais. Ele tem que trabalhar mais. O fato do cérebro deste lado estar executando uma atividade que ele não está acostumado a fazer é o que causa e gera a dislexia. Por quê? Assim, mais ou menos, ó. Existem algumas teorias falando sobre uma possível falta, um déficit, um BO que acontece durante o desenvolvimento do cérebro disléxico, que é a migração de neurônios para essa região da linguagem, tá? Possivelmente é um déficit aí nessa migração de neurônios. A gente tem que lembrar que o cérebro começa a ser formado, o sistema nervoso começa a ser formado lá na terceira semana de gestação. E desde a terceira semana de gestação tem um caminho gigantesco até formar nosso sistema nervoso. Nesse processo são formados neurônios, essas células do sistema nervoso. E esses neurônios vão migrando e estabelecendo sinapses onde eles migram. Ao que parece, o cérebro disléxico, essa migração é menor. Existe um déficit nessa migração, sinalizando, depois que o cérebro está formado, que a região cortical responsável pela linguagem nesse cérebro é muito menor do que um cérebro que não é disléxico. E aí, a gente pode perceber por exame de neuroimagem, aí eu vou deixar uma referência para vocês de um livro chamado Transtornos de Aprendizagem de uma doutora, de uma médica chamada Neura Rota. Depois vocês deem uma olhada lá, compra o livro, aproveita e estuda bastante sobre isso. Existe uma diminuição do volume no cérebro de pessoas disléxicas relacionadas
a área da linguagem. Então, se a gente comparar as regiões que geralmente estão localizadas no lado esquerdo, se eu comparo um cérebro disléxico, os seus hemisférios direito e esquerdo, a gente vai ver uma predominância ou um volume menor nas duas áreas. Então, a área da linguagem deveria ser muito maior do que o do outro hemisfério. Agora, se eu pego um cérebro que não é disléxico, ele vai ter uma área no volume ideal na região da linguagem em comparação com o outro lado do cérebro. Então, geralmente a gente está falando do hemisfério esquerdo e o direito. Então, se eu pego o cérebro disléxico, ele vai ter um volume muito parecido com o lobo direito, o hemisfério direito. Se eu pego um cérebro que não é disléxico, a região da linguagem, geralmente ao lado esquerdo, é maior, é mais volumoso do que o lado direito. Não é necessariamente essa relação que ele está falando, o lado direito começa a pegar a função do esquerdo. Pode acontecer, mas não necessariamente. Tá? O lado direito não está acostumado a processar a informação que a gente está lendo, que a gente está aprendendo, que a gente está retendo, que a gente está... Enfim, então dá um tchutchu. Opa, estou fazendo algo que eu não estou acostumado. E é por isso também que muitos disléxicos são ultra mega master blaster criativos, porque este lado direito é também o lado das emoções e da criatividade. Não. Ainda existe esse mito, né, do lobo esquerdo ser responsável por algumas funções e o lobo direito ser responsável por outras funções. Só que na realidade, pessoal, não é bem assim. O cérebro funciona em redes, tá? E essas redes se interconectam. Criatividade não está relacionada justamente à atividade de partes do cérebro somente. Está relacionado ao repertório que esse indivíduo tem. Então, quanto mais repertório esse indivíduo tem, mais ele é capaz de fazer conexões. E aí, a partir dessas conexões, gerar coisas que antes ele não tinha, aquilo que a gente pode dar um nome de criatividade. Então, não caiam nessa ideia, nesse discurso de que o disléxico é super criativo porque ele ativa a área direita do cérebro. Não. Sabe por que você não pode acreditar nisso? Porque às vezes você vai encontrar pessoas próximas de você, filhos, amigos, primos, parentes, que não são criativos. Aí você vai falar, poxa, eu sou disléxico e não sou criativo. Então quer dizer que meu cérebro está falhando? Não, tem nada a ver, esquece, tá? Esquece, não é bem assim que as coisas funcionam. Por isso que, apesar do disléxico ter esta dificuldade da leitura e escrita, o disléxico é sim muito criativo. Se você é mãe ou pai que está vendo esse vídeo, você sabe. E aqui já acaba o vídeo, ele fala as considerações finais. Então, pessoal, uma coisa, eu não entrei em detalhes sobre os critérios diagnósticos da dislexia, mas basicamente é uma dificuldade exagerada, acentuada na leitura, tá? Nessa decodificação letra-som, e aí esse indivíduo tem uma dificuldade que geralmente dura pro resto da vida. Não, como a gente não sabe que não é uma doença, é um transtorno, isso é ao longo da vida. Mas existe tratamento, e um dos tratamentos padrão ouro para essa condição, para a dislexia, é trabalhar justamente as habilidades da linguagem. Então, muitas vezes a gente vai pegar uma criança, um adolescente que tem dificuldades e tem um transtorno específico da aprendizagem, que um deles é a dislexia, a gente vai trabalhar, por exemplo, consciência fonológica de forma direta, auxiliar esse cérebro a desenvolver essas habilidades que outrora eram menos ativas, tá? Mas em outro momento a gente pode falar dos critérios diagnósticos da dislexia. A ideia desse vídeo era justamente contrapor alguns pontos aqui que ele traz referente a essa questão do TDAH e essa questão da dislexia. Eu achei interessante, espero que contribua para ele melhorar essas ideias sobre dislexia e TDAH. Então eu vou deixar algumas referências aqui na descrição, e se você quiser se aprofundar na leitura, manda bala, para você também não confundir essas duas condições, esses dois transtornos do neurodesenvolvimento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem recomendações, coloquem aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. A ideia é sempre divulgar conhecimento científico sobre neurociência, comportamento e desenvolvimento humano para ajudar vocês nas suas áreas de atuação, seja você um educador ou seja você um terapeuta infantil, combinado? Te espero no próximo vídeo.